A verdade é que estava demorando. Eu, sinceramente, eu não lembro se ele já tinha falado isso, tá? Sei lá, depois de uma vitória, não lembro. Mas ouvir isso do Diniz, nessa sequência que o Vasco vem tendo aí, de péssimos resultados, de atuações patéticas, é de rasgar, se é que você me entende. Ontem ele largou, que ele não está preocupado com o resultado. Cara, mas isso... Cara, é muito engraçado que, assim, eu lembro de algumas vezes ouvir isso, né? A gente acompanhando futebol, programas esportivos e tudo mais, ele comandando outros times. Isso me incomodava. Ele falando isso sendo treinador de um outro time. Imagina no meu! Diniz! Como é que eu... Que isso? Cara, essa romantização que o Diniz tenta, né, em relação aos jogadores, cara, é uma coisa assim que também não... Gente do céu, cara... Família, vamos ser sinceros, eu sei que o jogador é gente como a gente, o cara é ser humano, tem problemas, né? Tem um monte de coisa, sabe? Mas, poxa, não é melhor. Você entende o que eu tô falando? É passar por isso tudo, todas as dificuldades que todo mundo tem na vida, com papel colorido no bolso? Não é melhor? Eu sei que existe pressão e pá, tudo isso que o Diniz tenta romantizar. Mas tu não tem pressão na sua vida, não? Aluguel, conta de luz, conta de água, escola... né, buscar ali um futuro melhor para sua família. Tu não acorda todo dia com essa pressão. Aí o Diniz vem romantizar a vida do atleta. Ah, vai tomar naquele lugar. Desculpa, família, o desabafo. Vem romantizar isso. Que é... Ah, calma aí, Diniz. Aê, pô. Eu sei que não tô falando que é moleza, não. Mas é muito melhor passar com papel no bolso, filho. Ah, tu tá por fora, Diniz. Ah, que é isso, cara? Aí vem falar que resultado não importa. Tá de brincadeira, né, mano? Tu tá de brincadeira. Mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso, família. Pô, isso incomoda demais, cara. Até trazendo aqui algumas opiniões em relação a isso. Eu tava vendo o Richarlison, né, comentou o jogo ontem, né? Madureira 0, Vasco 0. Pedrosa também, que defende muito a continuidade do trabalho do Diniz, por entender, né, que não vai mudar se o Vasco trocar de treinador agora, e os reforços estão chegando e tudo mais, mas ele toca num ponto aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso, e aí eu quero repercutir essa frase aí do Diniz, esse pensamento do Diniz, que assim, não faz sentido nenhum, né, família? Vamos falar um pouco também aqui sobre o Cuiabano, né, até trazendo um jornalista da TNT falando sobre essa disputa aí com o Piton, que na opinião dele não tem disputa, né, e, família, uma informação também de agora a pouco da ESPN sobre o Cruzeiro, tudo mais, que é isso, hein? Vascão no mercado da bola, principalmente aqui com o Cuiabano, andou muito bem. Além disso, né, uma informação também do Pedrosa, pra gente trocar uma ideia, é que o Vasco continua assim no mercado e tenta a contratação de mais 2 jogadores. Vem que eu te conto aqui as posições, família. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo, para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha e rapidamente falar um pouco aqui do compromisso que o Vasco tem contra a Chapecoense na quinta-feira, às 8 horas da noite. E assim, chama a atenção, né, o resultado de ontem, né, porque o Vasco não carimbou, não confirmou a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca, levou a campo vários titulares, né, a gente viu ali o Andrés Gomes desgastado, colocando o meião, arriando o meião, e ainda a gente não consegue vencer, né, e aí tem um desgaste para um jogo importantíssimo, que é a segunda rodada, né, do Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense. E se a gente acha que vai ser a moleza que foi ali o Madureira, Thiagão, moleza, a gente nem ganhou, exatamente isso. Se jogar daquela forma ali, vai perder para a Chapecoense. 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. E o nosso treinador falando que não liga pra resultado. Então desgastou o time, não venceu, não garantiu a vaga. Ainda, poxa, agora a gente vai ter um jogo difícil, cara. Jogo difícil. Porque a Chapecoense vai chegar aqui em São Januário, vai trabalhar com intensidade, marcação. E quando tiver a bola, se o Vasco der mole, como deu ali em alguns momentos pro fraquíssimo Madureira, vai, né, ter mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. E aí a situação do Campeonato Carioca ficou dessa forma, né, família? O Vasco precisa vencer o Botafogo ou conta com o tropeço do Sampaio Corrêa, que vai enfrentar o Flamengo precisando vencer, né, para fugir aí desse quadrangular, para não ser rebaixado no Campeonato Carioca. Então o Vasco garantiu, né, a sua classificação para o Campeonato Carioca. Um amigo até me perguntou ontem, aí, Thiagão, o Vasco ganha do Botafogo ou, né, o Vasco consegue ganhar, o Vasco ganha do Botafogo e a gente torce pro Sampaio Corrêa? Eu falei assim, mas pô, mal, né, lá de Juiz de Fora. Grande abraço, irmão. Assim, é impossível, cara. Sampaio Corrêa ganhar do Flamengo. Então o Vasco tá classificado aí para a próxima fase
do Campeonato Carioca, mas assim, constrangedor, né? Se chegar ali na última rodada com essa possibilidade do Sampaio Corrêa te ultrapassar e você disputar esse quadrangular aí. Pô, pelo amor de Deus, né, família? É complicado. Então, realmente, o Vasco precisa melhorar muito. E aí, deixa eu trazer aqui esses dois cortes do Richarlison e do Pedrosa pra gente trocar uma ideia sobre o Fernando Diniz. Olha só. É complicado a gente assistir o Vasco ainda, né, nesse começo de temporada. Às vezes pareceu que os 90 minutos realmente não terminaria, mas ao mesmo tempo o pacote que a Aline trouxe pra gente é a verdade, é a realidade desse começo de temporada para muitos clubes, né? É o pacote da condição física, que ainda não está 100% pronta, de alguns jogadores que estão voltando, né, a se exercitar. A gente vai falar daqui a pouco do Rojas, desde novembro não atuava, está atuando agora 3 jogos seguidos, mas aí tem o Brenner, que foi o jogador que começou a partida de hoje, essa nova contratação do Vasco, o próprio Marino, que também não jogava há muito tempo. Aí você tem algumas modificações, né, no jogo de hoje para o time do Vasco, aí você vê o time um pouco disperso, ao mesmo tempo não entendendo que era possível fazer algumas outras e boas conexões entre a defesa, o ataque e o meio-campo. E do outro lado, o Madureira, que se apresentou 1º de dezembro, então está fisicamente muito pronto para marcar bem o Vasco, né, e ter a possibilidade de sair em contra-ataque, em transição e velocidade, como aconteceu algumas vezes durante o jogo, mas está tudo dentro do pacote. É um Diniz que está tendo que correr contra o tempo, e não tem jeito. Vai chegar. Chegou, né? O Marino, chegou o Brenner, vai chegar o Cuiabano, vai chegar o Spinelli, com tudo sendo assinado. Vai chegar. E aí, novamente, o Vasco vai estar com o melhor elenco que teve desde o ano de 2012. Se o Diniz, nas próximas 10 rodadas, não conseguir fazer o Vasco jogar futebol de verdade e conseguir resultados, porque não adianta só jogar futebol, amigo, é tchau e benção. Porque aí não tem desculpa. Salário em dia, material humano, CT estruturado, voo fretado, melhores hotéis, reforços milionários, torcida que sempre apoia. E aí? A resposta tem que vir do treinador. Porque se ele não conseguir trabalhar com isso, ele não vai conseguir trabalhar com mais nada. Mais nada. Aí o Vasco tem que realmente procurar outras alternativas. O futebol leva tempo. Tá aí, família, essa fala do Richarlison em relação aos 90 minutos, que demoraram muito ontem a passar, eu concordo com ele. Inclusive, eu comentei isso com vocês, né, no nosso vídeo de pós-jogo. Cara, tinha 18 minutos do segundo tempo, assim, eu olhei e falei, que isso? Só isso? Tava insuportável de assistir. Nossa senhora, que jogo ruim, cara. Que jogo ruim. Família, vamos lá, alguns pontos aqui pra gente debater. Vocês sabem que eu sou um cara que falo muito aqui da grama do vizinho, né? Então a gente está observando aí alguns times que também não estão conseguindo entregar, que é o caso, por exemplo, do Cruzeiro, né, que tem um treinador novo. Tem esse detalhe importante aí, né, que não tá bem. O Galo até então também não estava fazendo partidas, mas conseguiu se recuperar. A gente espera que isso possa acontecer com o Vasco, né? Tava mal, empatou com o Palmeiras, ganhou do Cruzeiro. O Santos tá muito mal, entre outros times aí que a gente possa vir a citar, né, que é o início de temporada. Só que o grande problema não é o início do ano. É o somatório, né? A gente soma aquela sequência do Campeonato Brasileiro, soma os erros defensivos do Vasco, das ideias do Diniz, melhor dizendo, os erros individuais, que eu acho que esse estilo de jogo acaba potencializando os erros da nossa defesa, e aí vai somando isso tudo e você vai perdendo a paciência. Tá muito difícil de acreditar no trabalho do senhor Fernando Diniz. E aí, família, ele larga essa daqui, ó. O meu foco não é no resultado do jogo. É fazer as coisas direito e procurar ajudar os jogadores. Cara, mas isso assim é de uma... Tem que ter muita paciência, cara, porque é muita hipocrisia, sabe? É muita hipocrisia. O Diniz hoje no Vasco, ele ganha, pelo menos são as informações, acho que 1 milhão, né, no Vasco. E será que ele ganha isso tudo por quê? Foi porque ele não conquistou? Hoje o Diniz, ele ainda está trabalhando porque ele conquistou a Libertadores. Né? Diniz fala tanto dos resultados negativos e tenta ali buscar, né, algumas desculpas, que eu posso falar então também, Diniz, será que esse salário que você ganha no Vasco, você tem que agradecer muito ao Ener Valencia? Já parou pra pensar nisso? Que se não fosse o Ener Valencia, sei lá, hein? Sei lá, Diniz. O cara perdeu um gol debaixo do gol, depois saiu na cara do Fábio, conseguiu chutar pra fora. Porque de repente, se o Ener Valencia crava esses
esses 2 lances, 2 gols, você não estaria aí pra ficar filosofando não, hein? Não sei se você teria tanto espaço no mercado assim, não. Libertadores continua, né, te colocando aí no mercado e hoje você tem a honra de ser treinador do Vasco. Mas você não pode falar isso, cara, de forma nenhuma. E isso que faz o torcedor, de um modo geral, o torcedor do Vasco, defender a sua demissão. Cara, na nossa última live eu comentei isso com vocês, né, falando do Dorival. E assim, não tô aqui comparando tudo mais, eu tô falando da situação. Porque eu acho, Diniz, que entre Dorival e você, quem tá ajudando mais os jogadores? Porque o resultado na carreira de um jogador, ele é super importante. Eu sei que você pode filosofar e dizer o seguinte, poxa, eu ajudando os jogadores, coragem, né, performando e tudo mais, eu vou me aproximar do resultado. De repente é isso que você tá falando. Você não pode falar isso num momento desse, que você não liga para resultado. Então o que você tá fazendo aí? Você tem que entregar resultado. Você não trabalha para os jogadores, para ajudar os jogadores. Você trabalha para o Vasco. E para a sua torcida. Você trabalha por resultado. Senão não faz sentido nenhum. Se você tem essa ideia de ajudar jogadores, você não pode trabalhar no profissional. Você tem que trabalhar na base. Ajuda lá no Sub-13, no Sub-11, no Fraldinha. Ajuda a galera mentalmente. Agora, na parte de cima, irmão, no profissional, é resultado que importa. Não tem outra coisa. É isso que motiva. É isso que faz os jogadores receberem esse papel aí. É isso que fez você ganhar 1 milhão. Como é que tu mete essa, cara? Pô, isso irrita demais, profundamente. E aí, família, o ponto que eu quero chegar, o Dorival, que hoje ajuda muito mais os seus jogadores do que você, Fernando Diniz, porque a torcida tá com o ranço de vários, irmão. Graças à tua ideia de jogo. Você pode ter certeza disso, principalmente lá da defesa. E aí o Dorival, no jogo contra o Flamengo na Supercopa, o que ele faz? Tira o Garro. Não colocou. Garro, Yuri Alberto e Depay. Não fez isso. Assim como contra o Vasco também, né? Contra o Vasco também, no segundo jogo, ele já não colocou o Garro de titular. Colocou 3, 4 volantes lá. Você acredita que o Diniz faria isso numa decisão? Ou ele colocaria, né? Porque o Dorival fez isso buscando o quê? Resultado. Ele tira um jogador, um meia importante, muito talentoso, referência técnica no Corinthians para botar quem? Um volante da base chamado André. E por que botou? Porque esse moleque vai ajudar a competir, a disputar, a preencher espaço, a marcar, a se defender melhor, porque o Dorival quer vencer, ele quer o resultado. E através do resultado, você vai ajudar jogadores, você vai ajudar os seus jogadores, porque tá todo mundo lá, tu viu? Voltando de avião para casa e zoando. Você viu a zoação que foi contra os jogadores do Vasco? Ah, não sei o quê, o Corinthians não tem dinheiro para contratar, a gente levanta a taça. Ou você quer ver a cara amargurada do Coutinho? Você tá ajudando quem? É o resultado que importa, cidadão. Gênio, louco, 22. Tu não pode numa coletiva falar isso, cara. Você não pode fazer isso, cara. Pelo amor de Deus, cara, isso não existe. Isso é constrangedor. Constrangedor. E aí, família, a gente vai de encontro ali a fala do Pedrosa, né, na visão dele, poxa, as 10 próximas rodadas, né, vão ser importantes nesse sentido para avaliar o trabalho do Fernando Diniz. E, cara, a minha esperança é essa, os reforços. Os reforços são a minha esperança. Porque é difícil acreditar no trabalho dele. É muito difícil, cara. Eu acho que o Diniz não entendeu que perdeu a mão. Né? Os últimos trabalhos dele são horríveis. Não é uma questão... Ele também tenta jogar, né, no Vasco, que o grupo tá aprendendo isso. Mas ele não conseguiu isso no Cruzeiro, ele não conseguiu isso no Fluminense. E não vai conseguir em outros lugares. Não vai conseguir. Não vai. Você tem que passar a olhar para o resultado. Você tem que buscar ajudar os seus jogadores através do resultado. Você tem que tentar buscar o conforto para os seus jogadores. A maneira que você condiciona os seus atletas a ter coragem em vários momentos, você não está ajudando. Eu não sei em que momento você não consegue dar esse passo para trás, cara. E olhar. É uma briga do Diniz contra o sistema. Ele acha que todo mundo tá errado, só ele que tá certo. Ontem, de novo, uma avaliação totalmente equivocada da partida. O Vasco não ganhou do pior Madureira dos últimos anos. E o cara, a gente criou, a gente é isso, a gente é aquilo, não sei o quê. Tem que aprender a jogar sem o Ryan. Diniz. Então, assim, família, vamos ver, né, com as chegadas aí desses jogadores, o que ele vai aprontar. Mas, né, isso não acontecendo... família. E assim, não sei se precisa de 10 rodadas, não. Já nos jogos em casa, contra a Chapecoense e Bahia, no jogo fora de casa contra o Santos, tem que ver a postura, a mudança. O momento agora é de jogar um futebol por resultado. É isso. O Vasco não tem que buscar performar, jogar bem, não. O Vasco tem que vencer. E de que forma a gente, né, consegue potencializar isso? Jogando mais sério lá atrás, correndo mais, sendo mais intenso, jogando feio em alguns momentos. Vasco precisa de uma sequência de vitórias. Depois a gente volta com essa sua maluquice aí, mas buscando o equilíbrio. Então sim, o resultado é fundamental. Senão não tem por que você tá aí, Diniz.
Não tem porquê. O Pedrinho, como presidente, né, passando esse sufoco que tá passando, botocando a cara toda, parando de malhar, ouvindo um monte de merda, recuperação judicial, tentando reforçar o elenco, correndo atrás de um montão de coisa, ouvir do seu treinador que o resultado não importa, que ele quer ajudar os jogadores, pô, é de rasgar o... Fala sério. Fala. Mesmo se tiver uma filosofia por trás disso, ajudando os jogadores, eu vou me aproximar, tomar naquele lugar, pô. Tomar naquele lugar. Desculpa, tá, família? Desculpa. Vamos lá, vamos falar aqui dos reforços pra gente finalizar esse vídeo. Deixa eu trazer aqui o jornalista da TNT falando do Cuiabano. Olha só. A expectativa é que o Cuiabano chegue no Vasco para ser titular absoluto desse time. A fase do Lucas Piton tá longe de ser o que já foi um dia. É muito ruim e a torcida já tá meio impaciente. O Cuiabano tem uma imposição física e técnica e tática que o Piton já não tá conseguindo ter há algum tempo. Que fique claro, eu gosto do Piton, tá? Acho bom jogador, não é um jogador ruim, mas a fase é muito ruim. É bem ao contrário do que possa parecer. E como o futebol é momento, eu acho que o Cuiabano vai chegar tomando a vaga. Chega pra pegar a vaga. O Vasco vai pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo, tem a opção de compra de 10 milhões de euros no final do ano, o que eu acho um modelo de negócios bem interessante, ainda mais sabendo da escassez de laterais no futebol brasileiro nesse momento. Enfim, pra mim é uma ótima contratação do Vasco, a gente vai ter que ver se vai dar certo, mas fato é, pela necessidade da lateral esquerda, o Piton não tá bem, e aí você traz o Cuiabano, e pela ausência no elenco, eu acho um ótimo movimento de mercado. Família, a galera da ESPN estava comentando, né, sobre essa negociação, porque recentemente o André Hernan falou que o Cruzeiro buscou informações e que o Cuiabano disse que não tinha a intenção de voltar para o Brasil nesse momento. E hoje, né, a resenha mudou, falando que o Cuiabano recusou o Cruzeiro, que a proposta do Vasco foi a melhor, né? E o Cuiabano, ele fez pressão para voltar para o Brasil, para jogar no Vasco, porque né, se debateu a ideia também do Cuiabano ser emprestado para o Rio Ave, né, que é um outro time do Marinax, mas me parece que o Rio Ave não está bem por lá, está brigando para não cair, então o Cuiabano preferiu jogar no Vasco. Então assim, um movimento excelente, né? Eu concordo plenamente aí com o jornalista, um movimento muito importante do Vasco, que realmente está mostrando, assim, mostra uma virada de chave, que as coisas estão acontecendo, é aquilo que eu falo. Agora há pouco eu vi um comentário aqui, né? Ah, a culpa é de vocês que ficam passando pano pro Pedrinho. Eu, sinceramente, eu nem respondi, tá? Eu nem respondi. Obrigado pelo comentário, mas hoje eu não tô com paciência pra responder. Porque é isso, cara. Claro que tem erros, claro que tem cagadas, claro que não tá com a pressa que a gente, poxa, quer, que a gente deseja, né, que a gente quer conquistar, mas... Pô, a galera às vezes fala de uma forma que é fácil administrar o Vasco, que tá cheio de pessoas aí, né, competentes para exercer essa função, sabe? Não entende a situação do clube. Então assim, tá passando pano pro Pedrinho, é isso, né? Então fazer o quê? Mas eu acho que a contratação do Cuiabano mostra uma virada de chave aí no que tá acontecendo no Vasco nesse momento, né? Um jogador jovem, com potencial, que pode ajudar e que o Vasco, né, tem que comprar, claro, primeiro e depois revender futuramente, porque também tem a cara do futebol europeu, tem saúde. Isso que algumas ligas pedem, né, sem sombra de dúvida, a família vascaína. Então, assim, falando tecnicamente do jogador, acredito que vem para ser titular, porque realmente o momento do Piton é terrível. Mais uma atuação assim desastrosa. Ele não tá conseguindo se entrosar ali com o Andrés Gomes, onde ele passa o Andrés Gomes não dá, e quando ontem eu observei isso, ele fica criticando o Andrés Gomes, ele fica, pô, passa, não tá legal aquilo ali não, hein? Pode ter certeza disso, que os dois, né, estão batendo de frente ali. E não consegue entregar defensivamente, muito mole. E é aquilo que eu falei com vocês, família, um tempo atrás, da composição de um time titular. O lateral, o Piton, ele é um cara que precisa de um centroavante. Principalmente bom no jogo aéreo. Foi o casamento perfeito, cara, né, Verratti e Piton. Eu acho que o Piton, né, sem o Verratti não aconteceria. E o Verratti sem o Piton também. Então os dois se ajudaram ali a ter bons momentos no Vasco, porque senão seria difícil. Porque realmente a qualidade do Piton, a maior qualidade do Piton é o cruzamento. Mas se você não tem nenhum jogador de referência bom nesse fundamento, e o Verratti melhor do mundo nesse fundamento, que acabou auxiliando nele nisso, vários cruzamentos do Piton, como o Verratti brincou uma vez, né? Ele cruza mal, joga uma bomba, uma pedra pra dentro da área, eu vou lá e ajeito. E aí foi o casamento perfeito. Então você vê às vezes que o Piton vai no fundo ou aparece ali pra dar opção pro cruzamento, mas vai cruzar pra quem? E aí fica um lateral que não tem aquela força pra encostar na área, pra aparecer ali elemento surpresa e depois voltar pra fazer a defesa. Agora quando você, vários momentos a gente viu o Piton cruzar, né,
nem lá no fundo, não chegar na linha de fundo. Até antes, aí o cara conseguia ali a recomposição. Então hoje no modelo de jogo do Vasco, do time titular, até se você pensar nisso, questão de característica do Cuiabano e do Piton, o Cuiabano se encaixa muito mais, né, dentro das opções que o Vasco tem hoje. Então uma contratação importante, família. Aí, né, a gente acredita que esses jogadores trazendo saúde, trazendo assim, uma energia diferente, deixando os jogadores, né, que a gente fala aqui que a gente precisa mudar alguma coisa, por tudo que já passaram no Vasco, então você coloca o Piton no banco, traz o Cuiabano, cara, excelente movimento do Vasco, na minha modesta opinião. Agora, a partir do momento que a gente escuta do nosso treinador que ele tá preocupado com os jogadores e não com os resultados, aí é a dúvida que a gente tem. Será que de fato ele vai barrar o Piton? Será que ele vai barrar o Nuno? Ou ele vai continuar, até quando... Opa! Foi assim com o Verratti, até a torcida pegar uma raiva ali, um ranço do cara, do pirata, aí depois ele muda. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. E aí, família, pra gente finalizar a nossa resenha, vou colocar na tela aqui uma informação do Pedrosa, dizendo que o Vasco segue no mercado e busca um zagueiro e um volante. Então, família, assim, vamos lá. Vamos supor aqui que o Vasco consiga essas duas contratações. E, de repente, de um nível interessante, né? Volante a gente tá, né, imaginando aí e torcendo, né, para que seja o Santiago Sousa. Como eu já falei aqui com vocês, não assisti jogar contra o Flamengo, mas muita gente comentou que é muito bom de bola e que seria uma contratação excelente. E, de fato, o Vasco precisa de um zagueiro, né? De fato, um zagueiro com outro perfil, né, mais rápido, forte, bom nesse contato, nesse 1 contra 1. Então, assim, o Vasco tá olhando para a análise do elenco, das opções, cara, de uma maneira interessante. O Vasco tá trabalhando fora de campo, olhando para essa questão da saúde. Cuiabano, Spinelli, o Brenner tem, cara, não é um cara intenso assim, mas ele tem mais saúde que aquilo, porque tá há muito tempo sem jogar. Marino, e aí buscando de repente esses dois jogadores também com uma capacidade física, o Vasco tá tentando melhorar as deficiências do time, né? Que a principal delas é a saúde. Sabe, o time Vasco é muito mole. Só que aí o nosso treinador, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de fala, não casa, mano. Não casa, a galera se dedicando, trabalhando, ralando, ouvindo um monte de merda pro Diniz ficar com essa coisa de recuperar jogador, de olhar pro jogador, de ajudar o jogador. Faça-me um favor, cara. Que romantismo é esse? Tá romantizando a vida de um jogador, de um atleta de futebol. Repito, acredito que tenha problemas, que tenha dificuldades, problemas familiares. Não, ninguém, por mais que tenha dinheiro, né, não tá livre disso não. Com certeza. Agora, é muito melhor passar por pressão, com dinheiro no bolso. Então assim, Diniz, mão na consciência, olha para os resultados, porque você... O ponto é esse. Você em vários momentos no Vasco, as 5 partidas, as 4 partidas, você olhou para o resultado. E o resultado veio. Cruzeiro, Botafogo no segundo jogo, Vasco classificou nos pênaltis. Então o momento é olhar para o resultado. Você vai ajudar os seus jogadores assim, trazendo mais leveza, mais tranquilidade, tirando essa pressão do grupo e de você, é claro. Minha visão. Fui.